Fala, observadores! Bem, a década de 1970 foi o reacender dos filmes de Kung Fu em reação aos filmes wuxia, que usavam os mitos chineses para criar histórias sobrenaturais. A ideia era mostrar algo um pouco mais realista nas lutas de artes marciais chinesas. Os filmes mais antigos catalogados foram As Aventuras de Fong Sai-yuk, lançados entre 1938 e 1939. Já na década de 1970, 3 estúdios se destacaram: Shaw Brothers, Golden Harvest e Seasonal Films. Então, em 1971, a Golden Harvest lançou O Dragão Chinês, que trazia o ator sino-americano Bruce Lee como protagonista. A ascensão do ator no cinema chinês o levou para conhecimento internacional, conseguindo tardiamente o sucesso que sempre desejou no mercado cinematográfico estadunidense, que ele tentara anos antes com o Besouro Verde. Então, na década de 1970, percebendo o sucesso dos filmes e da série Kung Fu, estrelada por David Carradine, o escritor Steven Englehart e o artista Jim Starlin procuraram a DC Comics para desenvolver uma série em quadrinhos do seriado. Só que a editora do Superman não tinha uma visão futurista sobre a série e o subgênero de filmes de artes marciais, achando que era algo simplesmente passageiro. Então, os dois procuraram a casa de ideias, a Marvel Comics, que na época tinha como editor-chefe o visionário Roy Thomas, que aceitou a proposta dos dois e, assim, surgiu Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. Bem, agora vamos falar um pouco sobre preconceitos. A pedido do editor Roy Thomas, parte da história de Englehart e Starlin se baseavam nas histórias do escritor Sax Rohmer, que havia escrito o livro das séries sobre o Dr. Fu Manchu, onde ele enfrentava o Dr. Petrie e o ex-comissário assistente da Scotland Yard, Sir Dennis Nayland Smith. As histórias foram adaptadas para os quadrinhos em julho de 1938 na Detective Comics 17, com o título de Insidious Dr. Fu Manchu, sendo desenhadas por Leo O'Meara. Acho que é isso mesmo o sobrenome dele. A publicação durou 12 edições e a Marvel havia adquirido os direitos sobre a história, essa série de livros e as histórias em quadrinhos da Detective Comics de Rohmer. Elas tinham como base o chamado perigo amarelo, um termo extremamente racista que se direcionava às pessoas do leste e sudeste asiático, com um perigo para o mundo ocidental. O termo tinha como intenção colocar os chineses, japoneses e coreanos como seres inferiores e primitivos, principalmente por causa da Guerra dos Boxers, um conflito que ocorreu no norte da China entre os anos de 1899 e 1901, onde a sociedade dos punhos justos e harmoniosos se revoltaram contra os estrangeiros imperialistas ocidentais e a tentativa de crescimento do cristianismo na região. O termo boxer se deu devido às artes marciais chinesas serem chamadas como boxe chinês, algo totalmente desprovido de um conhecimento melhor sobre esta forma de arte marcial. Assim, o uso do personagem Fu Manchu simplesmente atenuava o preconceito contra os chineses nos Estados Unidos, além do que a total falta de conhecimento de Englehart e Starlin sobre as culturas chinesas e japonesas trazem erros medonhos na arte e na história. Dito isso, sigamos. A estreia de Shang-Chi ocorreu na Special Marvel Edition 15, em setembro de 1973, onde o personagem aparece com a obrigação de tirar a vida do Dr. Petrie, algo que ele aparentemente consegue, mas
Ao conversar com Sr. Dennis, descobre que seu pai, o Dr. Fu Manchu, não é um homem bondoso como ele imaginava que era, mas sim um ambicioso e ganancioso conquistador que pretendia destruir as potências ocidentais e tomar o mundo com o seu poder. Fu Manchu usava uma poção alquímica de rejuvenescimento, o que o tornava imortal. Então, enquanto seus inimigos envelheciam e perdiam suas vidas, ele continuava a ficar vivo. A série Special Marvel Edition, a partir da edição 17, terminou se tornando The Hands of Shang-Chi, The Masters of Kung Fu, e continuou a saga do personagem, que seguiu para Nova York, onde o personagem Shang-Chi enfrentava um dos mais diversos perigos, principalmente da horda de guerreiros Sifan, homens totalmente devotados ao Dr. Fu Manchu, além de encarar Black Jack Tarr, empregado brutamontes de Sr. Dennis. Na verdade, ele era membro da Scotland Yard também, que não gosta muito de Shang-Chi, sempre o tratando de forma desconfiada, o chamando de chinês, mesmo quando este lhe salva a vida constantemente. Outra personagem que surge também é a filha de Fu Manchu, Fa Long Sui, que também era uma criação de Homer, por quem Sr. Dennis chegou a se apaixonar e foi recíproco. Ela era sino-russa, que desejava tomar o poder do pai dentro do Sifan, então terminava ajudando os rivais de Fu Manchu para conseguir o que desejava. A arte que interpreta os movimentos de Shang-Chi, seja nas mãos de seu co-criador, Jim Starlin, Al Milgrom, Paul Gulati, Ron Wilson, Al Weiss, Walt Simonson, Kate Pollard, John Buscema, entre tantos outros, surpreende e às vezes, sinceramente, ultrapassa qualquer estilo de artes marciais. Mas são quadrinhos, então tá valendo. Shang-Chi ainda participou de uma série paralela intitulada Deadly Hands of Kung Fu, onde apareciam personagens como Punho de Ferro, Tigre Branco, Filhos do Tigre, além de adaptar os filmes de Bruce Lee para os quadrinhos e trazer mais informações sobre artes marciais. Quando a licença dos direitos aos personagens de Homer venceram, a Marvel Comics decidiu por cancelar o título Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu em março de 1983 e, na continuidade, preferiu mudar alguns aspectos do personagem, tirando o nome de Fu Manchu e começando a chamá-lo por vários outros codinomes como Doutor Diabo ou Fantasma. Mas, em dezembro de 2010, na Secret Avengers 8, seu verdadeiro nome é revelado por Ed Brubaker como Zheng Zhu, e com isso, Shang-Chi termina sendo chamado de Zheng Shang-Chi, e sua irmã também tem um nome alterado para Zheng Baoyu. Bem, mesmo que Shang-Chi ficasse uma série própria, ele ainda apareceria em outras séries, como X-Men, onde ele enfrenta, ao lado dos mutantes, surpreendentemente, o senhor do crime, ou melhor, o rei do crime, Wilson Fisk, que assumiu um dos braços do Sifan, que se desfez em 4 facções. Também, encarando Wilson Fisk, Shang-Chi ajudou Elektra numa revista solo da Ninja grega, quando Fisk se uniu à Mão, organização que Elektra já fez parte. E, agora, ela enfrenta com grandes sedes de sangue. Ele ainda enfrentou sua irmã novamente em uma história de 2 partes, publicada na revista Journal into Mystery. Só que, na história, Fa Long Sui é conhecida como Lotus Amaldiçoada ainda, e era líder de um cartel de drogas, que terminou desbaratado por Shang-Chi. Quando surgiu o selo Marvel Knights, em maio de 2000, criado por Joe Quesada e Jimmy Palmiotti, Shang-Chi voltou nas histórias do Demolidor, junto com Viúva Negra,
Manto e Adaga, Cavaleiro da Lua, Blade, Cavaleiro Negro, Elektra novamente e Luke Cage. Em 2002, no selo Max Comics, Shang-Chi voltou em uma minissérie de 6 partes, escrita por Doug Moench e desenhada por Paul Gulati, duas pessoas que já haviam passado pela série anterior. Na minissérie, após o falecimento de seu pai, na luta que durou vários anos, Shang-Chi vive um momento de paz quando um de seus companheiros na luta contra seu pai, Clive Weston, que havia estreado na outra série, surge para convocá-lo a ajudar no combate contra o Conde de Saint-Germain, um homem misterioso que anda agindo no submundo. No lugar do infame Doutor, vale lembrar que o nome Fu Manchu já não era mais usado nessa época e ainda não tinha sido definido como Zheng Zu. Nessa nova série, antigos rostos ressurgem como Blackjack Tar e a paixão mal resolvida de Shang-Chi, Leiko Wu. Tá, eu sei que eu não falei sobre o Weston e Leiko, que apareceram em outra série, mas eles são personagens que foram recorrentes nas histórias e foram finalizados em 1983. Seguindo, Weston e Wu se casaram e ambos ainda são do MI6, o Serviço Secreto Britânico. Ela termina saindo em uma missão na França para espionar uma das células de Saint-Germain, mas termina sendo capturada por este. Com isso, Shang-Chi segue para a França no intuito de salvar Leiko Wu, enquanto Weston e Blackjack Tar vão para Hong Kong interceptar material para uma tecnologia escalar, um artefato criado por Nikola Tesla que Saint-Germain havia colocado em suas mãos. Este aparelho teria a capacidade de ionizar a atmosfera, emitindo raios que poderiam atingir uma escala global, matando quem Saint-Germain desejasse. Mas, antes disso, enquanto estava em Singapura, Shang-Chi conhece o lacaio de Saint-Germain, Sombra Furtiva, um homem tão mortal quanto Shang-Chi. Na França, em uma tentativa de fuga, Leiko quebra a máscara de Saint-Germain, uma máscara que ele usava, revelando que este era o pai de Shang-Chi, que, a partir deste momento, era chamado de o Fantasma. Os quatro se encontram em Hong Kong, pois o Fantasma já havia construído a tecnologia escalar e feito um teste na ilha que ele ocupava. Além dos quatro estarem atrás de Saint-Germain, um dos vice-diretores do MI6, Morgan Spatz, preparou um grupo de ação que ele chamou de Equipe Ômega, que era munida de tecnologia high-tech, para ir atrás de Saint-Germain também. Bem, aqui vai uma opinião pessoal, pois os trajes usados pelas mulheres da Equipe Ômega são bem questionáveis, pois eles vão em uma ação furtiva. Assim, eu não sei o que Gulati queria com isso, mas ficou estranho. As agentes femininas usando shorts, maiores biquínis e trajes colantes, enquanto os homens usavam um traje que cobria todos os corpos. Assim, na verdade eu sei a intenção, mas como já questionei o preconceito com pessoas do leste asiático, achei melhor não ficar falando muito da sexualização das personagens femininas também. Bem, a Equipe Ômega invade truculentamente a Ilha do Fantasma, enquanto a equipe de Blackjack Tar entra furtivamente e, com isso, uma boa parte da equipe de Spatz termina perdendo a vida para a tecnologia escalar, que está em pleno funcionamento. Quando invadem o santuário do pai de Shang-Chi, o Fantasma, o grupo se separa, pois Shang-Chi precisa enfrentar o Sombra Furtiva, que ele descobre ser seu irmão. O combate se intensifica e a ambição de Spatz faz com que ele e sua equipe sejam totalmente dizimados, com exceção de Stone, que recalcula o ataque da tecnologia escalar, direcionando para o Santuário do Fantasma, que aparentemente termina morto
ao final novamente. Durante a saga Guerra Civil, Shang-Chi se uniu aos heróis de aluguel, junto com Miss Knight, Colin Wing, Tarântula 4, Orca, Gata Negra, Viúva Negra novamente, Punhos de Ferro novamente, Paladino e Zumbido, que terminou traindo o grupo e, com isso, Shang-Chi tirou sua vida. Depois ele se uniu a Steve Rogers e os Vingadores Secretos para voltar a encarar seu pai, que retornou graças à Ordem Celestial Haidai e o Conselho das Sombras. Foi a partir deste momento que conhecemos o nome definitivo Zheng Zu. Shang-Chi chegou a participar dos Vingadores e se unir ao M6 novamente quando Lei Yu terminou perdendo a vida em uma luta contra o terceiro Punho de Lâmina, um inimigo recorrente de Shang-Chi. Ele ainda continuou a se unir aos agentes de Atlas, Thunderbolts e à Sociedade das Cinco Armas, além de também se unir à Força Fênix durante a saga Surge a Fênix, mas eu não posso me aprofundar muito por essas histórias, pois eu não cheguei a lê-las. Quando decidiram chegar com Shang-Chi para o universo cinematográfico Marvel em 2021, misturaram muito da história com o personagem de Mandarim, antigo inimigo do Homem de Ferro, em Wuxia, algo que Shang-Chi nunca foi nos quadrinhos. O filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, com direção de Dennis Daniel Cretton, que escreveu o roteiro ao lado de Dave Callaham e André Lanham, traz o ator sino-canadense Simu Liu como Chu Shang-Chi, mas que no começo é chamado de Sean. Também traz a atriz comediante sino-americana Nora Lum, mais conhecida como Awkwafina, eu acho que é isso o nome dela, como Kate, melhor amiga de Shang-Chi. A mudança do sobrenome do personagem se dá devido ao nome do mandarim, que é Xu Wenwu no filme, que é interpretado pelo ator Tony Leung Chiu-Wai. Além deles, temos Meng Zhang como Xu Shang-Li, Michelle Yeoh como Yin Nan e Fala Chen como Yin Li. Além de aparecer Benedict Wong como Wong, de Doutor Estranho, e Ben Kingsley como Trevor Slater, o falso mandarim do filme do Homem de Ferro 4. Além do Wuxia, o filme traz o balé marcial que vemos em filmes de Jack Chan, ou seja, mistura dos estilos de filmes chineses. Além do que, os famosos 10 anéis que o mandarim usa viraram 10 pulseiras extremamente poderosas que concedem a imortalidade para quem possuí-las. Ou seja, Shen Wang-Wu não necessita do elixir da vida eterna para viver eternamente, somente usando as 10 pulseiras. Ele tem essa imortalidade. O filme tem um ritmo bastante legal e muita ação, com o Wuxia sendo trazido para os dias modernos, algo que raramente vemos nos filmes chineses, pois o Wuxia se concentra em lendas antigas, em reinos chineses dominados por regentes, mas o excesso de humor fora de contexto faz com que o filme fique um pouco chato em alguns pontos. Shang-Chi tem uma longa história nos quadrinhos e ainda tem uma chama acesa nas histórias que rolam, mesmo sem uma revista solo. Ele é parte de uma herança de filmes maravilhosos que contavam histórias impactantes nos cinemas chineses e ganharam o mundo. O que Englehart e Starlin trouxeram foi uma história de ação marcial e muitas intrigas e espionagem. Misturaram histórias antigas e totalmente xenófobas de Sax Homer, mas hoje Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, tem seu próprio legado. E como um ponto de comparação, quando a National Comics perdeu os direitos de publicação das histórias de Sax Homer, Julius e Schwartz, junto com Dennis O'Neil e Neil Adams, decidiram criar o personagem Ra's al Ghul. E Schwartz queria algo como o doutor, ou melhor, o professor Moriarty,
de Sherlock Holmes, já que muitos comparam Batman ao detetive britânico, mas terminou criando algo semelhante ao Dr. Fu Manchu, pois Ra's usa o Poço de Lázaro para manter a imortalidade. Ele tem uma filha, Talia al Ghul, que às vezes trai o pai a favor dos inimigos e espera um dia comandar a Liga dos Assassinos. Ra's também é um terrorista, assim, um ex-terrorista, mas ele deseja que a humanidade seja distinguida para poder governar como desejar. Lógico, a gente pode pensar que Sax Homer criou o Dr. Fu Manchu baseado no professor Moriarty e automaticamente isso tudo acontece. Bem, são coisas a se pensar. Assim, se vocês quiserem, eu posso estar procurando para vocês algumas histórias do Shang-Chi e colocar aqui. O filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, você pode estar assistindo no Disney Plus. Se não tiver Disney Plus, como eu sempre falo aqui, dê seus pulos, porque é um filme, como eu falei, com uma ação legal, com uma aventura legal. Assim, a comédia se perde um pouquinho, mas vale a pena curtir e conhecer mais sobre este universo através dos cinemas. O universo de quadrinhos de Kung Fu começou, para mim, acredito eu, por Shang-Chi e perdurou por anos e anos, e ainda vem perdurando e vem continuando, graças a Shang-Chi, o mestre do Kung Fu. E eu finalizo o vídeo aqui. Se você gostar do vídeo, deixe aquele like aí. Se não gostar do vídeo, tudo bem, pode dar o dislike. Aquele feedback aqui entre a gente. Outra coisa que eu peço aqui muito, também para os meus observadores, peço para vocês, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo, conhece Shang-Chi, assistiu ao filme, conhece as histórias deste universo de Kung Fu, dos quadrinhos da Marvel, que são maravilhosos. Se não fosse a Marvel, Richard Dragon não teria surgido na DC Comics. Nenhum dos personagens que lutam artes marciais teriam surgido na DC Comics. Então, fala aqui embaixo, comenta aqui embaixo, que a gente conversa, que a gente dialoga, que eu gosto muito desse diálogo. Outra coisa que eu também peço muito aqui aos meus observadores, e peço a você, que ainda não é inscrito, mas calma, espera mais um pouquinho, compartilhe o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E aquele lance, pedir para você esperar um pouquinho por causa disso. Aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se, clica nesse botão de inscreva-se e não esquece nunca mesmo, o peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos. Eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês, até mais. Fui.